Paz, queridos amigos, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Espírito e Vida. A pandemia. Estamos vivendo um momento de muito medo, preocupações, desesperos, desinformações e informações que nos cercam o tempo todo. Podemos aprender e muito com esse momento. Novas descobertas sobre nós mesmos, sobre o nosso próximo, sobre a humanidade. Aprendemos que é de extrema importância o equilíbrio, a estabilidade emocional, a serenidade. Muitos irmãos nos dizem que é um momento de provas e expiações. Inegavelmente, estamos diante de fatos que apontam para isso. Outros afirmam que nós somos os principais responsáveis pelo surgimento da pandemia ao disseminarmos na natureza o SARS-CoV-2 que causa a doença Covid-19. A ganância, o egoísmo, a imprevidência, a ignorância de alguns alterou o delicado equilíbrio da Mãe Natureza e, como sabemos, as forças da natureza tendem a restabelecer este equilíbrio. É inevitável o aparecimento do medo em todos os encarnados, o receio de não sobreviver à doença Covid-19. Muitos estão sofrendo pelo anseio e o receio de se contaminarem e estão gerando um desequilíbrio emocional que abre caminho a novas doenças psicossomáticas que levam para a depressão e a ansiedade que, por si, causam um mal que, em alguns, se torna irreversível, pois acabam entrando no quadro de psicopatia fóbica, desequilibrando a mente que não consegue reestruturar as emoções. O desajuste emocional permanente causa a morte dos neurônios e o desarranjo da estrutura física, levando o indivíduo a uma forma de morte dolorosa e fora da pandemia que estamos vivendo. Com um olhar mais atento, poderemos perceber que nós, os seres encarnados, desenvolvemos 3 pandemias diferentes que nos assolam ao mesmo tempo. A pandemia de um vírus agressivo, mortal, que com os devidos cuidados, tanto de higiene como de ambiente, não desencadearia tantas mortes. A pandemia política e corrupta em cima do medo e da ansiedade do cidadão, não importa qual a sua nacionalidade, os aproveitadores corruptos e ansiosos de um poder físico extrapolam todos os limites da moral e causam um dano maior do que a doença em si. A terceira pandemia é ocasionada pelo desequilíbrio emocional de encarnados, influenciados ou não por desencarnados também desequilibrados. Esta pandemia dá uma sobrecarga de trabalho para a espiritualidade, porque, infelizmente, mesmo aqueles que conhecem o funcionamento das leis reencarnatórias, das leis naturais, permitem-se ao mesmo desequilíbrio daqueles que não conhecem essas leis, como se a vida fosse apenas berço-túmulo. A lei da conservação entra em ação para nos proteger quando estamos em situações de grande perigo. Mas transformar essa lei em uma fobia excessiva para resguardarmos a nossa vida orgânica, chegando ao ponto de impedir os nossos movimentos, impedir o elaborar das nossas mentes e, lentamente, nós vamos transformando o nosso mundo físico, mental e espiritual numa escuridão ocasionada pela falta de luz própria. É lamentável. O equilíbrio, a serenidade, a confiança, o regime de preces
leva o homem a iluminar-se e iluminar os que estão próximos. Devemos continuar os trabalhos com a espiritualidade, mas sem excessos, não nos submetermos a forças esmagadoras, chegando ao ponto de não permitir o pleno exercício do movimento físico que leva ao quadro da exaustão. Devemos ter horário e dia para os trabalhos. Esses trabalhos não devem ser longos. Quando não contamos com a companhia simpática dos sustentadores. Todos os trabalhos devem ser realizados com a presença dos sustentadores. Não podemos fazer o trabalho sem os sustentadores? Podemos, mas estamos vivendo um momento diferenciado, onde o medo, a ansiedade, o receio, o pessimismo, a vingança, a depressão, a corrupção está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Ser luz no alto da candeia não significa que ela deve estar desamparada. Devemos proteger sim, mas nos protegendo. Devemos trabalhar socorrendo. Devemos proteger os ambientes domésticos com o Evangelho no lar. Devemos nos proteger nos trabalhos físicos, orando por todos. Devemos nos proteger através da oração, pois ela é o caminho direto de comunhão com a espiritualidade. Lembrem-se, a espiritualidade não precisa de ajuda, ela nos ajuda. Nós auxiliamos e somos sempre muito bem-vindos, porque estamos aprendendo e nos preparando para o futuro com eles. Trabalhemos com amor. Oremos por toda a terra. Doemos as energias com serenidade, com equilíbrio, com paz e vamos nos proteger da pior pandemia que poderia existir na Terra, que não é a do vírus, não é a corrupção, mas a pandemia do medo. Estejam sempre protegidos, trabalhando sob o estandarte de Jesus. Trabalhamos em comunhão com a espiritualidade, juntos, sempre. Que o Senhor nos abençoe nesse trabalho imenso que temos por fazer. Angélica. Paz, irmãos.